Comentando a lição de segunda-feira, 22 de abril de 2024. A luz vence a escuridão. No cenário do grande conflito, a guerra do diabo contra os filhos de Deus produziria um ataque direto através de situações que pudessem desestabilizar o avanço da verdade pregada pelo povo de Deus. O plano divino de salvação teve seu início no momento do pecado no Éden, com a promessa da vinda do Salvador a este mundo e, depois disso, houve a promessa de sua segunda vinda, com a finalidade do resgate final. Então, entre o Éden e a segunda vinda de Cristo, Jesus veio e morreu por todos nós, dando início à pregação do Evangelho, onde seu povo escolhido manteria acesa a luz da verdade em todos os tempos. Por causa disto, ocorreriam as perseguições com o intuito de barrar, bloquear, impedir o acesso das pessoas ao Evangelho e ao plano da salvação durante o grande conflito. Devemos ter sempre em mente que o grande conflito é uma guerra espiritual no qual ninguém está isento de perseguições e perdas. E os que forem fiéis serão, porém, como uma luz na escuridão. O general Robert Lee, durante a Guerra Civil Norte-Americana, visitou uma casa em Kentucky. A dona da casa mostrou-lhe um tronco de árvore sem galhos, todo machucado, que estava no seu jardim e disse: "Antes do exército da União passar por aqui, era uma magnólia linda e majestosa. Aí a acertaram com as bombas e só restou isso. O que o senhor acha?" Ela esperava que o general se condoesse dela e criticasse o exército da União. Porém, ele olhou para ela e disse numa só frase: "Minha senhora, numa guerra não existe lugar neutro e todos perdemos de uma forma ou de outra até chegarmos à vitória final. Replante sua árvore e que Deus nos abençoe." Leia Judas, os capítulos 3 e 4. Que advertência há nessa passagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos? Judas advertiu a igreja sobre a presença de falsos cristãos que introduziriam na igreja práticas pagãs e tradições humanas com o objetivo de perverter a pura doutrina. Judas escreveu essa carta para os cristãos que haviam sido parte de uma igreja primitiva de Jerusalém e que estavam adorando a Deus em vários lugares onde o Evangelho havia sido pregado, e que juntos muitos cristãos adoravam a Deus. Nessa época, a doutrina era pura, fruto do ensino dos apóstolos e com a inspiração do Espírito Santo. Na Idade Média, porém, alguns elementos se uniram à igreja e começaram a espalhar interpretações humanas da palavra de Deus. Também a introduzir na igreja práticas pagãs como adoração de imagens, beatificação de pessoas, perdão de pecados e a doutrina da imortalidade da alma. Porém, Deus levantou testemunhas fiéis que lutaram contra essas heresias e projetaram a luz da verdade no meio da escuridão religiosa que o diabo quis lançar à igreja. Essa oposição ao erro levantou internamente perseguição e morte de muitos filhos fiéis de Deus. Que promessas Deus faz aos seus filhos fiéis em face da própria morte? A resposta está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Deus prometeu estar com seus filhos fiéis e, acima de tudo, prometeu a recompensa da coroa da vida aos fiéis, mesmo que enfrentassem a própria morte. A coroa da vida foi uma grande fonte de inspiração e motivação daqueles que suportaram as duras perseguições e provas em favor da verdade. Essa promessa inspirou muitos, como os valdenses, que deram um testemunho excepcional sobre como se manter fiel diante das mais duras provas que eles suportaram, porque eles tinham a esperança da coroa da vida eterna. E que Deus nos capacite a sê-lo também. Que Deus nos abençoe.